Amados irmãos, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020 e nós nos unimos mais uma vez por meio desta transmissão online para partilharmos um pouco da palavra do Senhor. O texto, segundo o relato do evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 46, nos traz o seguinte questionamento de Jesus: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus está apontando uma contradição no modo de agir daqueles que estavam ouvindo a sua mensagem. Jesus está mostrando que as suas palavras não são condizentes aos seus atos. Isso fica claro quando nós observamos que o texto ou o termo usado para Senhor, Senhor, no original grego, kurios, ele aponta para uma condição de dono, de mestre, de proprietário, de soberano, aquele que tem o domínio e que pode ordenar, que pode coordenar todas as coisas na esperança e na certeza de que os seus servos obedeceriam. Então, é sobre isso que Jesus está falando. Ele sendo chamado de mestre, de dono, de soberano, de proprietário, e ainda assim, aqueles que assim o chamam não obedecem e não escutam a sua voz. Como isso pode acontecer? Se nós voltarmos um pouco às páginas da nossa Bíblia e olharmos o Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32, nós vemos a parábola de dois filhos. E o pai, chamando o primeiro, diz a ele: Filho, vai trabalhar na vinha. E ele diz: Sim, pai, eu vou, sim, senhor, mas não vai. O segundo filho, o pai faz a mesma coisa: Filho, vai trabalhar na vinha. E ele diz ao pai: não vou. Mas o texto diz que ele se arrepende e vai. E Jesus então questiona aqueles que estavam o ouvindo: qual destes obedeceu ao pai? Qual destes fez a vontade do pai? E eles respondem: o segundo obedeceu. Jesus então compara essas duas pessoas àqueles que ouvem a sua voz, àqueles que o chamam de Senhor e fazem a sua vontade ou não, aqueles que têm apenas uma obediência aparente, dizem sim, Senhor, com os seus lábios, mas com suas atitudes, com seus pensamentos, com os seus desejos, não obedecem ao Senhor, não glorificam ao Senhor. O sim, Senhor é uma obediência da boca para fora. É um discurso que destoa das atitudes. A fala não condiz com o modo de viver. É uma obediência apenas aparente. Daí, nós podemos constatar o texto correlato a este que nós lemos inicialmente, de Lucas, que está registrado em Mateus, capítulo 7, versículo 21, quando o Senhor Jesus fala do mesmo assunto, dos dois fundamentos, e que ele diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Obediência é inerente à vida do crente. Ouvir a voz de Deus e atendê-la e cumpri-la. Na obediência, há um teste de amizade por Jesus. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, segundo o relato de João, capítulo 15, versículo 14, diz que vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Ou seja, nós só seremos amigos de Jesus se obedecermos à sua voz, se cumprirmos os seus mandamentos, se estivermos atentos à sua lei, conhecendo e fazendo da direção que ele nos dá o caminho da nossa vida. Ser amigo de Jesus, a amizade envolve fidelidade. Porém, você pode pensar que essa obediência irrestrita, ela é impossível para as nossas vidas. E então nós somos levados a pensar numa obediência parcial. Porém, Tiago, escrevendo
o segundo capítulo do seu livro, no versículo 10, diz que quem observa toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tropeça em toda a lei. E isso pode então nos desmotivar. Como posso eu, pecador, como posso eu, falho, obedecer toda a lei dessa forma? Quem conseguiria obedecer esta lei de forma tão irrestrita? Só Jesus conseguiu obedecer toda a lei. Só o Senhor Jesus. Porém, a diferença está no arrependimento. Reconhecer o erro, reconhecer que não obedeceu e se arrepender. Se olharmos mais uma vez a parábola dos dois filhos, capítulo 21 do Evangelho segundo o relato de Mateus, versículo 30, nós podemos ver que o filho se arrependeu, mudou o seu modo de pensar e se dirigiu então à vinha para cumprir aquilo que o pai havia lhe dito. O filho arrependido. A diferença está em se arrepender. A diferença está em reconhecer que necessitamos da graça de Jesus. A diferença está em reconhecer que precisamos da orientação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Desse mesmo Espírito Santo que nos ilumina para que nós entendamos a palavra do Senhor e nela está a sua vontade, nela está o seu querer, nela está os seus mandamentos. E é daí que nós tiramos aquilo que nós devemos cumprir, da forma que devemos falar, daquilo que devemos pensar, de como devemos amar a Deus, de como devemos amar ao próximo, de como devemos ser esposo, pais, filhos. É assim que nós devemos tirar, é daí que nós devemos tirar a nossa obediência, da palavra do Senhor. Se nós olharmos o livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, nós temos um grande ensinamento. A palavra do Senhor diz que Esdras se dedicou a buscar a lei, ou seja, ele se dedicou em conhecer a lei. Ele fez questão, ele dispôs o coração, a sua vida, para conhecer os mandamentos de Deus que estão na sagrada letra, na sua santa palavra. Mas isso não bastou. Ele então decidiu a cumprir tudo aquilo que ele havia aprendido buscando a palavra do Senhor. Não basta apenas ter todo o conhecimento da teologia, não basta apenas ter o conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos vivê-la, nós precisamos cumpri-la. E Esdras foi além, porque ele ainda colocou no seu coração de ensinar. Ele buscava a palavra do Senhor, ele vivia a palavra do Senhor e ele ensinava a palavra do Senhor. A obediência, quando nós a seguimos, nós somos comparados ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha e vindo os ventos, a chuva, as enchentes, ela permanece de pé. Porém, aquele que ouve estas palavras, que chama o Senhor, de Kyrios, de dono, de mestre, mas não cumpre essa palavra, ele é comparado àquele inconsequente, àquele imprudente que constrói a sua casa sobre a areia e vindo as intempéries, a chuva, os ventos, a enchente, a casa cai. Temos vivido tempos de intempéries, de chuva, de ventos, de enchentes nas nossas vidas. E só permaneceremos de pé se formos prudentes, ouvirmos a voz do Senhor, entendermos o seu querer e colocarmos em prática nas nossas vidas. Ouça a voz do Senhor através da sua palavra, cumpra os mandamentos do Senhor, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua casa, em o nome de Jesus. Amém.